Nesta aula aqui eu quero estar trazendo o que você deve estudar, como estudar e o que não estudar, fundamentado em minha experiência, quando eu comecei nos estudos aqui de teclado, no piano, alguns anos atrás, ok? Então se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo e vamos aqui para cima desse estudo. Importante você tiver um papel, uma caneta, e é legal você anotar. Quando você anota, a sua mente ela abre e ela consegue conectar aquilo que eu estou falando com a sua realidade. É importante isso. Então, se você puder, anote. Fazer com que essa anotação sempre esteja próximo ali do seu teclado, para que você sempre coloque em prática os assuntos que eu vou dizer nessa aula. Quando eu comecei nos estudos de piano, assim como vocês também aí, ninguém começa, vou estudar escala, vou fazer o estudo técnico X, Y. Não, ninguém começa assim, porque ninguém tem isso na consciência ainda, né? A pessoa quer tocar a música. Então, de fato, quando a pessoa começa, ela já começa estudando a música que ela quer aprender ou que ela quer tocar. É assim que funciona. A pessoa ela pega, vai lá, pega os acordes, pega aquela passagem harmônica para poder compor aquele refrão, aquela introdução, tenta tirar a introdução, às vezes não consegue, às vezes na sua limitação ali, né? Este é um processo de quando você está aprendendo. Só que o que acaba acontecendo? A pessoa que entra dentro desse processo e ela só fica nesse processo, vai fazer com que ela sempre tenha uma grande dificuldade, mas grande dificuldade mesmo, para aprender músicas novas. Ainda que aquelas músicas novas sejam no mesmo tom que ela trabalhou a anterior. Porque mesmo tendo a mesma tonalidade e às vezes até os mesmos acordes, como acontecem, né? A gente trabalha dentro de um tom, por exemplo, de dó. Então vou entrar ré menor, fá maior, sol maior, eventualmente aí um si diminuto, meio diminuto, dependendo. Mesmo que esteja no mesmo tom, ela terá uma dificuldade grande, porque vai mudar a rítmica, vai mudar a forma de ser. Se é em música lenta, música rápida, vai mudar. Então veja comigo, você pode aprender pegando música por música e passar esse processo durante muito tempo, muitos anos, vamos colocar até você bater aí 1000 músicas. Quando você chegou a ponto de tocar 1000 músicas, tirando desta forma que eu estou falando, você vai adquirir uma certa habilidade. Você vai adquirir uma técnica já, porque como você já tem um repertório de 1000 músicas, você já vai ter uma habilidade já para tocar o acorde, você vai ter mais reflexo motor. Mas pensa comigo, até você chegar a 1000 músicas, é chão, é lenha, é acerto e erro, é dificuldade técnica para você ir aprendendo cada uma. Agora, e se você chega nesse primeiro ponto que muita gente começa, a pessoa pega, ela começa a estudar por músicas. Se é de você esperar bater 1000 músicas, por que você não começa a trabalhar os exercícios técnicos que, de repente, em poucos estudos técnicos, vão te preparar para tocar essas 1000 músicas? É diferente. Quando você faz o caminho que parece ser o melhor, vou tocar por música, vou tocar por repertório. Parece ser melhor, é mais gostoso, você está tocando ali a música. O processo para você adquirir a técnica que você precisaria é muito mais demorado. Você vai precisar tocar muito tempo, muitos anos. Quando eu falo de 1000 músicas, eu não estou falando aí de 3 anos, não, estou falando de muitos anos, muitos anos. O contrário disso é você estudar técnica para te preparar
para tocar essas 1000 músicas, aí é diferente. Pela experiência que eu já desenvolvi ao longo desses anos, né, e experiências vividas mesmo na pele, eu posso garantir a você que se você se aplicar aos estudos técnicos do piano em apenas um ano ou em alguns meses, dependendo do seu tempo de estudo, de dedicação e da forma correta com a qual você vai fazer os seus estudos, porque isso também tem a ver, não é a quantidade de coisas que você tem estudado, é como você tem estudado cada uma delas. Isso faz a diferença, que eu já vou comentar aqui para vocês. Em poucos meses, no máximo um ano, você está preparado para tocar esse grande repertório e ter habilidade técnica ainda para outras músicas que virão, que você ainda nem passou pela sua cabeça ainda como tocar, como tirar, mas só que pelos exercícios que você faz, você está apto a tocar aquilo. Por exemplo, os livros eles ensinam os acordes do campo harmônico maior, os acordes do campo harmônico menor, harmônico, menor, melódico, o modo eólio, os acordes do modo lídio. Ora, os livros ensinam isso e tem lá os desenhos dos acordes para você fazer. Mas como você vai fazer exercícios para você deixar aqueles acordes debaixo dos seus dedos? É aí que é a pergunta. Eu preciso saber fazer a escala maior. Por que você precisa saber fazer a escala maior ou a escala maior e as 3 principais escalas menores? Porque as escalas menores é como se elas fossem uma só, em 3. Porque é isso que a gente usa nas músicas. Por exemplo, se você pegar uma música Eu Navegarei, bem simples, quase todos já tocam essa música, ela contém a escala menor natural e também contém a escala menor harmônica dentro dessa música. Porque você, na análise melódica, você vai perceber a escala harmônica sendo usada. E harmonicamente falando, você vai ver que o acorde de quinto grau é um acorde maior. E por que eu digo que ela também tem a escala menor natural? Porque o primeiro acorde é um acorde menor. E se eu fosse pegar na escala menor harmônica, o primeiro acorde seria menor, com a sétima maior. Percebe isso? Que o conhecimento vai te mostrando os caminhos que você só vai entender e aprender quando você começar a fazer as coisas por etapas, né? Mas vamos voltar aqui. Como eu falava, ou estava falando, o livro ele vai ter lá tudo certinho, bonitinho. Mas você precisa criar exercícios, e geralmente quem faz isso é um mentor, é um mestre. Né? Eu trabalho isso em minhas aulas online. Né? A minha mentoria é trabalhar exercícios para que o aluno atinja aquela habilidade em pouco tempo. Esse que é o caminho. Não ficar tocando música, repertório e aprendendo só aquela passagem naquela música e depois você não vai ver mais aquilo em outra. Não, você tem que estar apto para quando você for enfrentar aquele obstáculo, aquilo não seja um obstáculo, entende? Você já esteja com a sua técnica resolvida para poder tocar qualquer estilo ou música, qualquer faculdade rítmica que houver, você já esteja preparado para a execução. Então, você veja que o processo do estudo técnico é o que vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Agora, é bom, é legal, é gostoso estudar técnica? Lógico que não.
Eu, sinceramente, não gosto, mas é necessário. Da mesma forma que um exercício físico, se você fala para mim, você gosta? Eu não gosto. Eu não gosto de parar o meu horário e ter que ir para a academia me exercitar. Mas eu faço isso por um propósito de saúde. Qual que é o seu propósito nos seus estudos de piano? É isso que você tem que entender. E essas duas importantes visões que eu estou passando aqui para você, para vocês, é importante que você coloque na balança e comece a analisar. Porque o que eu falo são fatos, ok? Que eu já vivi e que realmente faz todo efeito em trazer benefícios ou trazer os malefícios. Você pode estudar muitos anos e atingir os seus objetivos depois de 10, 15 anos. Mas você pode, naquele mesmo tempo, aquela mesma quantidade de anos, 15 anos, para você chegar no nível técnico, você pode reduzir isso para um ano, alguns meses. Isso tem que fazer sentido para você, quando você ouve exatamente o que eu estou te falando. Se você valoriza o seu tempo, se você valoriza que aquele tempo de estudo seu, ele tem que ser precioso e ele tem que trazer os benefícios que você precisa, ou seja, você não vai estudar sem propósito, você não vai estudar sem saber se aquilo está trazendo resultados para você. Não, você tem uma consciência do que você está fazendo, você tem um propósito, você tem uma direção, e com aquela direção e com aquele propósito, você tem uma autodisciplina para poder colocar o seu plano em ação e dentro de pouco tempo você atingir os seus objetivos e te fazer um músico melhor dentro daquilo que você se propôs, mais do que aqueles que já estão fazendo de forma errada, até por desconhecer o que eu estou falando e que já estão há 15 anos nessa. Entende? Então, o que eu quero dizer aqui, de uma forma resumida, para que você entenda e coloque em prática. Você precisa fazer dois tipos de estudos. Um tem que ser estudo melódico. Estudo melódico é o quê? Estudar melodias. Estudos que você vai trabalhar escalas, melodias, né? Tocadas nota por nota, melodicamente falando. Então você vai ter esses tipos de estudos. Esses estudos a gente coloca como melódicos. E você precisa estudar estudos harmônicos. Ora, o que você vai ver dentro de um repertório, dentro de uma música que você quer tocar? Você vai ver melodias com harmonia. Melodia, harmonia, melodia, harmonia. Os dois trabalhando juntos. Você vai pegar uma introdução de uma música. Poxa, que introdução bonita. Você está vendo uma melodia acontecendo, mas com apoio harmônico para toda aquela melodia. Muita gente fala, eu quero tocar sem tocar melodia, eu quero aprender a tocar piano para acompanhar. Só para acompanhar. Ora, se você vai tocar piano e quer tocar bem, você esqueceu que existem as introduções das músicas? Então você vai precisar aprender a melodia de qualquer jeito, não tem como correr disso. Você precisa aprender para tirar aquela introdução. Você precisa aprender para tirar aquele fundo musical, que de repente vai ter um momento ali e você vai estar fazendo fundo musical em cima daquela harmonia, fazer fundo musical e fazer uma melodia, criar uma melodia em cima de uma harmonia que você já sabe. E se você não tem esse estudo melódico trabalhado, se você não tem esse estudo harmônico trabalhado, você não vai conseguir, você não vai ter bom êxito em aquilo que você vai fazer ou vai tocar. Então, como eu falei, você pode atingir esses objetivos? Pode. Tocando música por música, vai levar aí alguns anos, longos anos, como eu falei. Mas você pode reduzir isso em meses, praticando da forma que eu estou falando aqui, estudando técnica. Tem muito material que eu falo aqui no meu canal de técnica.
trabalhando técnica, desenvolvendo as técnicas, estudos harmônicos, progressões harmônicas. Se você maratonar aqui os vídeos aqui no meu canal, você vai ver muito conteúdo que vai trazer os benefícios que você precisa. Agora, se você é daqueles que gosta de entrar em canais para ver ali a introdução da música, tal, como toca a música X, se você está nessa, você está seguindo aquela ordem que eu falei. Você é o cara que você quer aprender música, só música, e não está nem aí para a parte técnica. Se você não está nem aí para a parte técnica, é o que eu falei, você vai aprender música por música. E quando você tiver, talvez aí 10 anos estudando dessa forma, talvez você vai ter a técnica que eu estou falando, ou às vezes um pouco inferior ao que eu estou falando. Agora, se você estudar técnica em um ano, você vai passar, vai ser incontável o número da sua capacidade de tocar quantas músicas você quiser. Ou qualquer música que você ainda vai enfrentar para trazer num repertório que você ainda desconhece. Né? Porque a gente não toca só aquilo que a gente quer. Se você faz parte de um ministério, você vai tocar aquilo que outros escolheram para você tocar. Quando eu falo estudar técnica, não é falar assim, eu sei a escala maior, toca aí a escala maior aqui, ó, dó, ré, mi. Não estou falando disso. Eu estou falando é estudar a escala da forma correta, ser aplicável tecnicamente. Porque introduções, melodias, técnica de floreado, licks, improvisação, é tudo em cima da escala. Não é você pegar a escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Não, não é isso. É muito mais além que isso. Então, é isso que eu queria trazer, uma reflexão para que você possa entender, ver qual que é o viés que você está. Você está em qual desses dois planos para você? Qual é o seu plano? É interessante você rever, analisar, e se você achou interessante e relevante, você seguir o plano dos estudos técnicos, obviamente, trabalhando junto com a parte do repertório, mas o estudo técnico é aquele que você tem que dar o seu melhor, porque é ele que vai fazer você tocar bem as músicas. Você entende? Quem foi guerreiro chegou até o final, comente aqui, eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, ó. Como eu falei, vai maratonando aqui no canal, aqui tem estudos que vão te levar por um outro nível. Basta você vestir a camisa, se exercitar, fazer a sua parte. Tá certo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?